A defesa de Bolsonaro cometeu um erro fatal para a estratégia do ex-presidente para não ser preso. Porque esse erro cometido pela defesa impossibilita qualquer chance do Bolsonaro de disputar 2026 como candidato à presidência. E vocês sabem que Bolsonaro precisa disputar 26 ou se manter ativo politicamente até lá para tentar não ser preso, evitando assim uma prisão que ela é inevitável. Mas desde o início, essa defesa do Bolsonaro só ferrou com o ex-presidente. É impressionante como que Bolsonaro conseguiu se cercar de pessoas incompetentes, a começar pelos filhos dele. Mas isso também foi revertido ou foi demonstrado no governo, quando só tinha ministro incompetente. Qual a sua opinião sobre esse erro da estratégia da defesa do Bolsonaro? É bem feito pra ele? E de todos os ex-ministros de Bolsonaro, qual era o mais incompetente? Na minha opinião, Weintraub. E na sua? Se você curtiu a defesa do Bolsonaro sacaneando o ex-presidente, deixa o like e se inscreva no canal. A Carolina Brígido do UOL trouxe essa informação sobre o erro da defesa do Bolsonaro. Porque na visão de ministros do TSE, a defesa do Bolsonaro errou e por conta desse erro inviabilizou qualquer possibilidade do Bolsonaro disputar 2026. Porque o que acontece? O Bolsonaro ele está inelegível, não vai poder disputar nada. Só que a defesa deveria ficar interpelando recursos como os embargos de declaração no TSE. Porque assim a defesa poderia ficar rolando com a barriga, mesmo que derrotada nesses embargos de declaração, até uma mudança mais drástica na composição do TSE. Porque nós temos que lembrar que Cássio Nunes Marques vai assumir a presidência do TSE no próximo ciclo, daqui 2 anos. Hoje, o TSE é bem menos hostil para Bolsonaro do que era na época quando ele foi cassado. Porque o Cássio tá chegando, o Xandão vai sair, o André Mendonça também, então vai ficar um ambiente menos hostil ao ex-presidente. E em 2026, o TSE vai ser presidido pelo Cássio Nunes e o vice vai ser o André Mendonça, os 2 ministros que o Bolsonaro colocou como ministros do STF. Mas a defesa do Bolsonaro não quis esperar, não quis entrar com os embargos de declaração e recorreu direto para o STF. Ou seja, não há mais possibilidade do Bolsonaro entrar com recurso no TSE. A defesa até argumenta que deveria ter feito isso, essa era a estratégia correta, porque senão a defesa poderia ser processada, poderia sofrer uma multa por procrastinar, e aí o inquérito poderia se encerrar e qualquer tipo de tentativa de interpelar recurso no STF cairia por terra e ficaria impedido. Então por isso, a defesa do Bolsonaro precisou de fato entrar com recurso já direto no STF. Segundo os advogados do Bolsonaro que tiveram contato com a Carolina Brígido. E eles falaram o seguinte: não cabe à defesa ficar discutindo estratégias de defesa ou de processo com a imprensa. Ou seja, os caras erraram e não estão querendo admitir. Essa é a grande verdade. O Bolsonaro, ele tem uma estratégia que é a estratégia de manter a sua candidatura sub júdice. Como que vai funcionar isso? A gente sabe que o Bolsonaro, para conseguir não ser preso ou para reduzir o tempo de prisão, ele precisa reverter a prisão dele para uma prisão, entre aspas, política. Ele tem tentado aglutinar a direita ao redor dele para falar que ele é o único candidato viável para enfrentar o Lula. Que toda a direita é representada por ele e pelo bolsonarismo. Tanto que o Flávio Bolsonaro, naquela super live com o Bolsonaro, um dia antes dele sofrer em busca e apreensão, falou que agora 2024 é uma disputa entre Bolsonaro e a esquerda. E que se o Bolsonaro ficar fora do jogo político para 2026, é como se toda a direita ficasse fora. Então ele quer transformar a condenação, não uma condenação de uma pessoa, mas uma condenação política de todo o movimento. Podendo criar as teorias da conspiração, que há um complô do TSE, do STF, do Judiciário como um todo, para favorecerem o Lula. Para o Bolsonaro escapar da prisão, portanto, ele precisa estar viável para 26. E como que ele vai conseguir? Recorrendo e recuperando os direitos políticos. Caso tudo dê errado, ele vai tentar o processo político de conseguir uma anistia. Essa é a estratégia do Bolsonaro, ou pelo menos a esperança. E o que ele vai tentar fazer? Vai fazer um processo provocativo. Como Cássio Nunes vai ser o presidente do TSE lá em 2026, a revista Veja revelou que o Bolsonaro vai ficar entrando com liminares no TSE, levando com a barriga uma candidatura sub júdice. Ah, você não vai ter o registro. Não, mas nós entramos com recurso. Até esse recurso estar julgado,
a candidatura do Bolsonaro é viável. Ele vai sair nas urnas? Não, todo mundo sabe que ele vai ser impedido depois, mas ele pode levar adiante essa estratégia sub júdice, essa candidatura sub júdice, participando de debates, participando da propaganda política, mais ou menos como o Lula fez em 2018. E isso daria a Bolsonaro essa possibilidade de argumentar ou criar a narrativa que tudo não passou de uma perseguição política. Isso vai dar certo? Não, não vai dar certo. Primeiro que não vai dar certo porque a defesa dele é incompetente. Essa história da defesa na visão do TSE ter errado, ela é muito emblemática, porque desde o início a defesa do Bolsonaro errou nos processos dele. A estratégia inicial da defesa do Bolsonaro deveria ser questionar a condição ou a competência do Alexandre de Moraes de julgar o Bolsonaro, mesmo depois de ele ter deixado a presidência da República. Porque o Bolsonaro, ele não tem mais foro privilegiado, e nem Michele. Então eles não deveriam ser julgados pelo Alexandre de Moraes ou no TSE, no STF, eles deveriam ser julgados na justiça comum. Só que ao invés deles adotarem essa linha de argumento, desde o início eles quiseram ir pro confronto contra o Moraes. Se lascaram. Perderam o argumento. Quando eles começaram a tentar usar essa estratégia, já tinha caído por terra, o STF já havia bolado uma estratégia para rebater esse argumento da defesa do Bolsonaro e liquidou tudo. É uma defesa incompetente, porque Bolsonaro, ele é o incompetente, e a gente sabe que, como o Rock Balboa falou, gente esperta se junta com gente esperta, gente boba se junta com gente boba. E o Bolsonaro é isso. Então ele se cercou de advogados incompetentes como ele se cercou de ministros incompetentes. O problema é que, como a estratégia de abordagem jurídica tende a dar errado, ele pode optar por um processo provocativo. A estadia de Bolsonaro na embaixada húngara mostrou o que ele pode fazer. Bolsonaro deveria ter sido punido por aquilo. Alexandre de Moraes não quis botar uma tornozeleira eletrônica, achou que não, vai tensionar muito. Só que o Bolsonaro mostrou que ele pode muito bem fugir do país se mantendo dentro das nossas fronteiras. Porque quando ele está refugiado numa embaixada, não tem como, nesse território estrangeiro avançado, podemos colocar assim, a polícia entrar e pegar o Bolsonaro. E ele pode ficar preso dentro dos limites da embaixada. E nós vimos também que o Bolsonaro recebeu convites do Netanyahu para visitar Israel. Por que ele não pode receber convites do Javier Milei para visitar a Argentina? Ele pode sair pela fronteira, não há necessidade de passaporte. Isso pode acontecer. E de dentro de uma embaixada ou nos limites da fronteira Brasil e Argentina, o Bolsonaro pode ficar fazendo discurso. Pode levantar uma candidatura falsa, tumultuando todo o nosso processo de votação. Isso favoreceria a vitória de Lula? Sim, com toda certeza. Mas o custo institucional, o custo republicano disso seria muito alto mesmo. Por isso que há uma necessidade de coibir tais ações ilegais e provocativas de Bolsonaro. A defesa errou? Sim, mas o judiciário não pode errar, porque ele já mostrou que ele vai por esse caminho. Ele só se refugiou na embaixada porque ele estava com medo de ser preso. E depois de 2 dias que ele sentiu que ele não teria risco de ser preso, ele saiu. Mas o que está sendo interessante é que até os próprios aliados ferram ele, cara. É impressionante.